Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Mais um programa para você, né? Escola da Fé. Esse programa, você já sabe, é um programa de doutrina, de colocar aqui um pouco daquilo que está no coração da igreja. Tudo aquilo que há 2000 anos, né, o Espírito Santo vem depositando no coração da igreja. Através dos papas, através dos santos, através dos doutores, através dos mártires, né? Hoje, por exemplo, a festa de São Francisco de Assis. Quanta coisa esse gigante deixou no coração da igreja. Muito bem, convido a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para a gente começar rezando, né? Porque sem rezar nada sai bem. Jesus disse que sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nessa noite, com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o nosso programa mostrando aqui esse livro de Dom Benedito Beni dos Santos, que foi bispo de Lorena, agora é bispo emérito, um grande teólogo, que escreveu aqui esse livro pequeno, mas de um grande conteúdo, o Livro da Cruz. Reflexões sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Jesus disse 7 palavras na cruz, não é? Meu Deus, por que me abandonastes? Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem, não é? Mulher, eis aí teu filho e filha da tua mãe. Disse ao ladrão, ao bom ladrão, hoje você ainda vai estar comigo no paraíso. Tudo está consumado, né? Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Então, Dom Beni faz uma reflexão sobre, né, essas últimas palavras de Jesus, com todo o potencial teológico que ele tem. Muito bem, quero dizer também que você pode fazer contato conosco, pode acompanhar o programa através do Facebook, facebook.com/Escola da Fé. Temos também o nosso telefone para contato, 12 31 86 2600. E temos também o e-mail do programa, que é escoladafé@cançãonova.com. Hoje, pelos meios de comunicação, né, pela mídia, você tem muito jeito de conversar conosco. O que nós vamos conversar hoje na nossa Escola da Fé? Quem tem acompanhado a Escola da Fé, tem visto que eu tenho feito uma série de programas sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, o caminho de Jesus, desde o nascimento até a morte e a ressurreição. Ok? Na semana passada eu fiz uma espécie de um intervalo, porque foi o dia dos Santos Arcanjos, né? Dia 29 de setembro, então fizemos um programa especial sobre os anjos. Mas eu quero retomar aquela caminhada de hoje. Jesus que chega até, né? Jesus que parte em caminho de Jerusalém. Já vimos a infância de Jesus, os mistérios da infância, os mistérios da vida pública, agora os mistérios da parte mais final da vida de Jesus, onde Jesus se encaminha para Jerusalém, depois da transfiguração, ele vai para Jerusalém e ali ele vai ser morto. Tudo isso nos ajuda a compreender os mistérios da nossa fé. Ok? Vamos lá então, Gabriele, coloca aí para nós, aqui, a caminho de Jerusalém. Né? Jesus começou a sua caminhada lá no norte, na Galileia. Da Galileia ele passou pela Samaria e chega até Jerusalém. Ali em Jerusalém ele vai viver a paixão dele. Pode passar? A caminho de Jerusalém, ainda na Galileia, ele se transfigurou no Monte Tabor. É um monte enorme que tem, né, ali na Galileia.
Hoje, nas peregrinações, a gente vai lá em cima, hoje tem uma basílica bonita, a Basílica da Transfiguração. A gente sobe uma parte de ônibus, mas depois só pode subir de carro, mas chega até lá em cima. Ali Jesus se transfigurou. Qual é o sentido da transfiguração? Ele indo para Jerusalém. Qual é o sentido? Vamos ver. Moisés e Elias aparecem a Jesus. Aparecem falando do quê? Falavam da sua partida que iria consumar em Jerusalém. Falavam da morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés? Porque Elias representa os profetas, é o maior profeta do Antigo Testamento, aquele que venceu os 400 falsos profetas de Baal. E Moisés significa a lei, então era a lei e os profetas, como que ratificando a missão de Jesus, e conversavam sobre isso, né? A paixão que ele ia sofrer em Jerusalém. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se manifestam ali. O Pai, na voz que fala, o Filho que está presente ali, e o Espírito Santo que, alguns teólogos veem simbolizado nessa nuvem que os cobre. Né? É uma manifestação da Santíssima Trindade, né? Confirmando, né, toda a missão de Jesus. Vamos lá. Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim aquela confissão de Pedro. Pedro tinha dito para ele há pouco, né? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus até disse: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele fez o Pedro, né? Deu a Pedro o primado da igreja, ser o primeiro Papa da igreja. A transfiguração confirma isso para os apóstolos. É interessante que Jesus levou para o alto do monte os 3 apóstolos que tinham assim mais influência, né? Pedro, Tiago e João, né? Que participaram. Mostra também que para entrar na sua glória, ele deve passar pela cruz em Jerusalém. Então a transfiguração também mostrou isso. Ao mesmo tempo, interessante, que mostrou um pouco da divindade de Jesus, mostrou também que ele deveria passar pela paixão. Por quê? Porque Jesus sabia que os discípulos iam ficar arrasados quando ele morresse na cruz. Mas que, para que ele tivesse um alento, né, sobre a paixão dele, deixou, pelo menos, esse sinal maravilhoso da transfiguração. Né? Claro que isso na cabeça dos apóstolos foi uma coisa confusa, que só clareou depois que veio o Espírito Santo em Pentecostes. Aí eles entenderam qual era o plano de Deus. Vamos lá. Na liturgia bizantina, aquela liturgia lá do Oriente, né? Na festa da transfiguração, a liturgia bizantina tinha uma oração muito bonita, que é essa daqui: vós os transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória, Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, olha aí, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Então, a liturgia bizantina captou esse sentido. Na montanha ele se transfigurou e mostrou a glória, para que na hora da crucificação eles, né, acreditassem que ele era verdadeiramente, né, a irradiação do Pai, o Filho de Deus. Vamos lá. Eu tenho que passar aqui um pouco rápido os nossos slides, porque é bastante coisa hoje, tá? Então, no limiar da vida pública de Jesus, nós vimos o seu batismo, né? E depois, no limiar da Páscoa, quando ele vai enfrentar sua Páscoa, a transfiguração. Então, são 2 sinais muito importantes. Quando ele começa a vida pública dele, ele passa pelo batismo. Depois ele vai entrar na sua paixão, ele passa pela transfiguração. Ok? Pelo batismo de Jesus, ele foi manifestado o mistério da primeira regeneração, que nós todos sofremos pelo batismo. O nosso batismo, a transfiguração, é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. São Paulo fala, não é? Quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 3, São Paulo fala: quando nós somos batizados, nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Morremos para o pecado e renascemos para Deus. É uma regeneração.
Regenerar quer dizer gerar de novo. Nós somos gerados uma vez pela vida natural, agora somos regenerados, gerados de novo para uma vida espiritual. Certo? Muito bem. A transfiguração dá-nos um antigozo da vida gloriosa de Cristo. Por quê? Porque mostra, né, Jesus transfigurado. E São Paulo fala, né, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que Cristo vai nos transfigurar também, né, transfigurar o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso. Né? Dizendo, na nossa ressurreição, nós vamos ter um corpo glorioso como o corpo transfigurado de Cristo. Então é um sinal já, uma antecipação do que acontecerá. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Como São Paulo fala, né, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Né? Como Cristo passou pela tribulação da paixão para entrar na glória, a igreja também passa por essa tribulação. Né? E todos nós passamos. Né? Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quem é de nós que não tem a sua cruz? Né? A gente não tem que rejeitar essa cruz. A gente tem que fazer dessa cruz a matéria-prima da nossa salvação. Porque a cruz santifica. Muito bem, vamos em frente. Aí Jesus chega em Jerusalém. Então ele vem caminhando da Galileia, passa pela Samaria, transfiguração no Tabor, né? Moisés e Elias mostram para ele o que ele vai passar, e ele sabia, ele chega em Jerusalém. Aí vamos conversar um pouco sobre isso. Quem narra muito da vida de Jesus em Jerusalém é São João, especialmente aquela discussão que Jesus tinha com os fariseus, com os doutores da lei, aquelas monte de acontecimentos. Vamos lá. Então, ora, quando se completaram os dias de sua elevação, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém, diz São Lucas, lá no capítulo 9, versículo 51. Quando se completaram os dias, no plano de Deus, dele viver a sua paixão, ele tomou o caminho de Jerusalém resolutamente. Quer dizer, é aquele desígnio da vontade do Pai. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes ele já tinha anunciado para os seus discípulos a sua paixão e a sua ressurreição. 3 vezes ele falou para os discípulos, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto. Mas depois eu vou ressuscitar. Sempre ele colocava isso, eu vou ressuscitar. Os apóstolos não entendiam. Por que não entendiam? Porque na mentalidade dos judeus, o Messias anunciado pelos profetas, eles achavam que era um Messias assim, glorioso, temporal, que fosse restabelecer o reino de Israel, como no tempo de Davi, de Salomão. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, no dia da ascensão ao céu, está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eles perguntaram para Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Não, o Senhor agora ressuscitado, já há 40 dias, é agora que o Senhor vai dar a Israel o apogeu do tempo de Davi? Deus, não, nada disso. Vocês vão voltar para Jerusalém, vão ficar lá rezando 9 dias, né? Até serem revestidos com o poder do alto. Aí vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, etc., até o fim do mundo. E subiu para o céu. Não fez nada que os apóstolos estavam esperando, derrubar Pilatos, derrubar Herodes, derrubar César, implantar. Não. Até logo, estou voltando para o céu. Vocês vão implantar o reino de Deus na terra através do Espírito Santo, com o Espírito Santo que eu vou mandar. Os apóstolos não entendiam. Mas depois que veio o Espírito Santo em Pentecostes, aí eles entenderam. Né? Mas que então ele anunciava a paixão, mas ele anunciava a ressurreição. Depois eles foram entender isso. Né? Então, São Lucas, ao dirigir-se para Jerusalém, disse, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus sabia, partiu para Jerusalém, sabia que ele ia morrer. Não convém que um profeta, porque os grandes profetas foram mortos em Jerusalém. Né?
os profetas do Antigo Testamento. Né? Então ele colocou isso também. Pode passar. E aí, quando ele chega em Jerusalém, Jesus chora diante de Jerusalém. Tá? Quando a gente desce em Jerusalém ali, tem a cidade de Jerusalém, tem o Vale do Cedron e tem o Horto das Oliveiras. Jesus desceu do Horto das Oliveiras, atravessou o Vale do Cedron e entrou em Jerusalém. Ali do Horto das Oliveiras, tem lá uma capelinha hoje que se chama Dominus Flevit, que em latim quer dizer as lágrimas do Senhor. É engraçado que fizeram até uma capela assim, em forma de uma gota de lágrima, né? Um arquiteto famoso italiano, né? A capela da Domus Flevit, né? As lágrimas, o choro do Senhor. Então Jesus diante de Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintainhos debaixo das asas, mas Jerusalém você não quis. Você não soube reconhecer o seu Deus, né? O Messias anunciado pelos profetas, mais de 700 anos. E Jesus chorou sobre Jerusalém. É interessante, né? Às vezes que o Evangelho fala que Jesus chorou. Chorou diante de Lázaro morto e chora diante de Jerusalém. É um significado muito especial. Ele chora diante daquele que não se converte. Né? Aquele que recebe a palavra, recebe o Evangelho, mas continua com o coração duro, fechado. Jesus chora. Por quê? Porque ele morreu por cada um. E chora também de compaixão de nós, diante do sofrimento, diante da morte. Porque não é obra do Pai nem dele, é obra do pecado. Então Jesus chora nessas situações, né? Quando Jerusalém está à vista, ele chora sobre ela. Ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Né? É triste, né? O evangelho dessa semana, tem o evangelho dessa semana que Jesus manda 72 discípulos, 2 a 2, e diz para eles, vão, prega o evangelho, aquela cidade que não acolher vocês, que não se converter, vocês sacudam o pó dos pés e vão embora. O significado hebraico disso é isso, esquece, abandona, né? E vai embora. E Jesus fala uma coisa terrível. Sodoma e Gomorra terão um juízo menos severo do que essas cidades. Olha, gente, é algo muito sério. Muito sério. Porque Sodoma e Gomorra foram 2 cidades que Deus arrasou. Não sobrou nada. Porque o pecado ali era tão grande, o pecado da sodomia, né? O pecado era tão grande que, né? Até Abraão negociou com Deus, Senhor, se tiver 5 justos lá, o Senhor não acaba com a cidade? Não, mas ele acabou com. E Jesus fala, aquela cidade que vocês forem, pregar o evangelho e não aceitarem, não se converterem, o juízo para elas vai ser pior do que o juízo para Sodoma e Gomorra. É uma coisa séria. Por que Jerusalém foi arrasada no ano 70 depois de Cristo? Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. O exército romano entrou ali no ano 70, o general Tito arrasou o templo de Jerusalém, que até hoje não foi reconstruído e ninguém consegue reconstruir. É impressionante. Bom, vamos lá. Jesus entra, né? A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Né? A gente conhece essa entrada. Ele desce do Horto das Oliveiras e vai entrar em Jerusalém. Pode passar. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta o quê? A vinda do reino que o rei Messias vai realizar. Mas não vai realizar de maneira gloriosa, não, ele vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. Esse foi o grande choque para muita gente. Acharam que Jesus, que fazia milagres, que andava sobre as águas, que dava ordem aos ventos, expulsava os demônios, achavam que ele fosse entrar em Jerusalém arrebentando, né? Como fosse um Napoleão Bonaparte, assim, num cavalo branco. Não, ele vai entra num jumentinho, como o profeta Zacarias tinha anunciado lá no capítulo 9 dele, né? Então, muita gente ficou decepcionada, né? Porque ele vai implantar o seu reino, não pelo apogeu da glória, não, mas pela cruz, pela morte. Por quê? Por quê?
Porque ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. João Batista anunciou, João 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado ele vai tirar com a sua morte. Por que vai tirar com a sua morte? Porque o pecado é uma ofensa infinita à majestade infinita de Deus. Então, só uma oferta de valor infinito a Deus pode satisfazer a justiça divina. Então, ele não vai conseguir tirar o pecado do mundo pela glória, pela fama, pelo exibicionismo. Não. Ele vai tirar o pecado do mundo pela oblação da sua vida, pelo holocausto da sua vida, pela sua paixão. Está aí. Vamos lá. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. A palavra hosana, que o povo, né? O povo simples, né? Que pegou aí em ramos e foram aclamando ele, hosana ao filho de Davi. Por que eles falavam tanto de Davi? Porque os profetas todos tinham anunciado que o Messias seria filho de Davi. Filho de Davi em que sentido? Na descendência de Davi, da tribo de Judá. Estava anunciado lá desde Isaías, Jeremias, desde o Gênesis. Então, aquele ceguinho lá de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando eles falam Jesus, filho de Davi, eles estão dizendo Jesus, Messias. Porque o Messias viria de Davi. Esse é o sentido. Né? Então, ele é aclamado como filho de Davi, ou seja, Messias, o Messias Salvador, aquele que traz a salvação. Por isso a palavra hosana quer dizer salva-nos, salva-nos, né? Dá-nos a salvação. Eles achavam, então ali Jesus entrando em Jerusalém fosse modificar todas as coisas. O Rei de Glória, né? Como mostra o Salmo 124, entra na sua cidade montado num jumentinho. Conquista a filha de Sião, que é Jerusalém, é hoje um símbolo da igreja, né? Figura de sua igreja pela humildade que dá testemunho da verdade. Isso é uma coisa muito importante de entender. Cristo não transforma o mundo pela força, pela violência, pela luta de classes, nada. Ele transforma o mundo pela oração, pelo sofrimento, né? Pela conversão dos pecados. Vamos lá. Os súditos de seu reino neste dia são as crianças e os pobres de Deus que o acompanham, o aclamam, né? Como os anjos o anunciaram aos pastores, bendito seja o que vem no nome do Senhor, né? As crianças, os humildes, que não se decepcionam, né? Com ver ele entrar montado num jumentinho. Vamos lá. O Papa Bento XVI, naquele livro que ele escreveu, aquela série dele, Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI, que é um grande teólogo, ele coloca uma opinião interessante ali sobre por que Judas traiu Jesus. Ele acha que os Judas eram daqueles sicários. Sicários eram aqueles, né, que eram assim, se amotinavam contra o Império Romano, né? Então ele esperava que Jesus fosse exatamente fazer isso, derrubar César, derrubar Herodes, Pilatos, implantar um reino. Daqui a pouco ele vê Jesus entrando num jumentinho. Pô, mas que rei é esse? Que Messias é esse? Teria se decepcionado. Também por causa do pecado que ele já vivia, porque os evangelistas falam que ele era o tesoureiro do grupo e ele roubava. Então ele é um homem que já estava no pecado. E o pecado, um abismo gera outro abismo, né? Diz o Salmo 40. Então Judas acabou entrando por aí. É interessante isso, né? O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas, diz a carta aos Hebreus, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. É uma citação do Catecismo no parágrafo 571. Então, o projeto de Deus para salvar o mundo, né, se realizou uma vez por todas, definitivamente. Ok? Pela morte redentora de Jesus na cruz. É esta oferta da vida dele. Pai, né? Afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Essa obediência à vontade do Pai, essa oblação da sua vida é que conquistou para todos nós o perdão dos nossos pecados. Eu gosto de repetir isso. Por que a primeira coisa que Jesus fez, né? Antes de fazer o intervalo, que está na hora, eu vou explicar isso daqui.
Porque a primeira coisa que Jesus fez, quando ele ressuscitou, foi instituir o sacramento da confissão. Ele encontrou com os discípulos no cenáculo, no domingo da ressurreição, não é? E disse para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê? Porque com a sua morte, com a sua ressurreição, ele tinha acabado de conquistar diante da justiça divina o direito de nós sermos perdoados. Porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Quando eu era diretor da faculdade, aí o campus da USP ali em Lorena, eu tinha um funcionário que eu perguntava assim: tudo bem, Celso? Ele dizia: professor, falando verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu dizia: Celso, pecado é fácil, o padre não cobra nada de você, porque Jesus já pagou. Agora o banco, ninguém pagou a sua dívida não, você vai ter que pagar. Então se prepara. Muito bem, está na hora do intervalo, vamos ao intervalo, a gente volta já já para continuar essa conversa. Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero dizer o nome da cidade de vocês, que estão aqui participando do programa. Quem é de São Paulo, levante a mão. Isso, está ali, gente de São Paulo. Cornélio Procópio, no Paraná, está aí. São Gonçalo, Rio de Janeiro, está ali. E Aracaju, Sergipe. Santos, aqui em São Paulo. E Bauru também, aqui em São Paulo. Faltou alguém, não? Beleza. Então, sejam bem-vindos aí à Canção Nova. Beleza. Estamos aí. Olha, a Canção Nova está numa ação especial nesse final de ano. Vocês que acompanharam o programa da semana passada viram o sufoco que nós passamos aqui. A Canção Nova precisava pagar, né, o satélite, que é o custo, talvez um dos custos mais altos da TV, algo em torno de 4 milhões de reais, e não havia dinheiro. Bom, a Canção Nova foi ao povo e pediu o dinheiro, conseguimos parcelar em 3 vezes essa dívida, foi pago uma parte, e a TV não saiu do ar, graças a Deus, e não vai sair, né? Mas para que a gente dê conta dessa luta toda, então, a Canção Nova tem uma ação especial, né? Está aqui inclusive na revista, quem é sócio contribuinte da Canção Nova, recebeu aí a revista já, ou vai receber, né? Está aqui uma ação especial, uma ação em família, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, é um projeto, uma ação para ajudar a Canção Nova a chegar até o final do ano, quitando aí essas contas todas, ok? Muito bem. Então, qual é a ação? Você vai receber, junto com a revista, 2 boletos. O seu boleto normal de contribuição e um boleto extra, que quem contribuir com R$20 nesse boleto extra vai receber um livro do Márcio Mendes que se chama Nada Vos Poderá Fazer Mal. É um livro muito bom do Márcio Mendes. O Márcio está aqui, ó, né? Nessa divulgação desta ação, ok? Para que a Canção Nova continue esse seu trabalho. A Canção Nova não tem outro recurso, a não ser a contribuição, né, dos sócios, daqueles que acompanham a própria TV. Tá aí. Então, quem quiser participar desse esforço extra, até o final do ano, esse boleto extra vai junto com a revista, para que você ajude a Canção Nova aí, que está até o final do ano. E olha, vocês sabem que o final do ano é difícil, né? Tem 13º para pagar a Canção Nova, tem mais de 1.000 funcionários. Não é qualquer empresa que tem 1.000 funcionários, não. E contando só com doações. Não é fácil, não. É um verdadeiro milagre esta obra. É a divina providência que mantém tudo isso. Muito bem, vamos continuar nossa caminhada. Eu quero só mostrar também uma coisa que ajuda a Canção Nova, são os produtos todos de evangelização, principalmente os livros, né? Aqui no meu programa eu mostro alguns livros, por exemplo, O Cristão Diante da Morte, né? Eu gosto de mostrar também esse livro do Dom Henrique, Escatologia, que fala exatamente disso também, né? O que vem depois da morte? Escatologia é uma palavra que quer dizer os últimos acontecimentos, escatom do grego, né? Morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, etc. Juízo particular, juízo final, né? Depois também, esse livro que nós estamos lançando nesta semana para entender os 7 sacramentos, né? Especialmente
pessoal que trabalha com pastorais de batismo, crisma, etc., né? É um livro que orienta. Enfim, tem muitos livros que ajudam a evangelização e ajuda a Canção Nova a manter o seu projeto, né? Por exemplo, né, a intercessão e o culto dos santos. E para entender o que é a intercessão, que é o culto dos santos, alguma coisa também sobre as imagens, sobre as relíquias. Por que a igreja valoriza tudo isso? Né? Por que eu sou católico? Quais são as razões pelas quais nós somos católicos? Né? Um livro sobre namoro para os jovens, enfim, muitas coisas que ajudam aí a gente a crescer na espiritualidade. E também história da igreja. História antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, né? Algo que ajuda a gente a entender melhor a igreja, amar melhor a igreja, servir melhor a igreja. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa caminhada, né? Com Jesus em direção aí a Jerusalém. Pode passar? Os desafios que Jesus vive em Jerusalém. Ali ele foi muito desafiado pelos judeus, sobretudo aqueles que eram fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, né? E muitas coisas interessantes acontecem. Uma das coisas que ele fez foi fazer aquela expulsão dos vendilhões do templo, né? Algo interessante, né? O amor à casa do seu pai. É interessante que a gente pode correlacionar isso aqui com Jesus aos 12 anos de idade, né? Em que ele esquece de José e de Maria e fica no templo de Jerusalém. Foi a primeira vez que ele foi ao templo, porque o menino judeu, ele ia ao templo pela primeira vez aos 12 anos. Então ele foi ao templo e ele ficou tão encantado. É a casa do meu pai. Quando Nossa Senhora disse a ele: meu filho, por que você fez isso? Teu pai e eu estávamos aflitos. Ele disse: vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? É a minha casa. Né? Interessante, né? Aqui ele vê aqueles vendilhões do templo, né? Ele não aguentou. Passou a mão no chicote e expulsou a turma, né? Claro que ele causou problema para ele. Os doutores da lei faziam: mas que história é essa? Com que autoridade você faz isso? Ele disse que a autoridade: destruam esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Acharam que ele fosse derrubar o templo que Herodes tinha construído. Ele estava falando do corpo dele. O novo templo é ele. Ele é o templo do Espírito Santo, né? A igreja é o seu corpo, o seu templo, né? Aí várias coisas acontecem, colocam ele num desafio, né? Senhor, é justo pagar o tributo a César? Queriam colocar ele numa enroscada, né? Porque se ele fala assim, tem que pagar o tributo a César, nossa, olha aí, ele está do lado dos romanos que exploram o nosso povo. Se ele fala não paga, vamos dizer, está vendo? Ele é um revolucionário. Ele não tinha saída. Ele pede a moeda. Me dá uma moeda. De quem é essa esfinge aqui? É de César. Né? É cara e coroa. Cara e a coroa. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Né? A igreja viu aí um ensinamento muito grande. Né? A separação entre a igreja e o Estado. Né? Eles devem trabalhar unidos, mas um independente do outro. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, não, o Estado o que é do Estado. Vamos. E aí, pergunta ele como será a ressurreição dos mortos, né? Outro desafio que colocaram: os saduceus que não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam, os saduceus não. Então os saduceus perguntavam: escuta, uma mulher casou com 7 irmãos, casou com o primeiro, morreu, casou com o segundo, morreu, casou com o terceiro, morreu. Com quem que ela vai ficar casada na eternidade? Para colocar uma dúvida sobre a ressurreição. E com ninguém. Porque na ressurreição, lá no além, não existe mais casamento. O casamento é uma realidade só para esta vida. Né? Lá nós seremos como anjos. Ou seja, não haverá mais casamento. Não nasce criança no céu. Por isso que as crianças têm que nascer na terra, porque no céu não nasce mais criança. Ou seja, Jesus sempre saía da enroscada, né? Pode passar. Tem outras passagens interessantes, né? Por exemplo, antes de entrar aqui, aquela passagem daquela mulher, né, que eles iam apedrejar, né? Porque a lei de Moisés dizia que uma mulher pega em flagrante adultério devia ser apedrejada até a morte.
Era em Jerusalém esse fato também. Senhor, olha aqui, pegamos essa mulher aqui em flagrante adultério, né? Moisés manda apedrejar, o que o Senhor diz? Puxa vida, Jesus diz, apedreja, né? Onde é que vai ficar todo o discurso de misericórdia dele? Se falar não, então está contra a lei de Moisés, era uma blasfêmia. Olha que sabedoria, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o evangelista fala que a partir dos mais velhos foram saindo. Ninguém teve coragem de jogar uma pedra naquela mulher. Que ensinamento para nós, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele fala para aquela mulher, mulher, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Agora tem uma coisa, vai e não peques mais. Ele não só perdoa, não, perdoou, mas exigiu também, muda de vida. Né? Muda de vida. As causas da perseguição e da morte de Jesus. Por que Jesus foi condenado? Por que Jesus morreu? O que a igreja nos ensina? Passa aí. Né? Acabou sendo preso, né, como a gente sabe. Vamos lá. Bom, ele foi condenado pelos atos por ele praticados. Que atos esses? A expulsão de demônios. Ele expulsava demônios, alguns diziam, ele está expulsando demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebub. Brincadeira. Expulsar demônio pelo rei dos demônios. Não tem lógica, né? Porque ele perdoava pecados. Só Deus pode perdoar pecado. Deixar não está perdoando o pecado. Disse para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Para eles era uma blasfêmia, porque eles não viam Jesus como Deus. Eles viam um homem que se fazia de Deus, e não Deus que nasceu como homem. Entendeu? Então, o perdoar pecado era uma blasfêmia. Depois das curas em dia de sábado. Ele curava em dia de sábado. Os judeus não podiam fazer quase que nada no sábado por causa da lei de Moisés. Mas, meu Deus, não pode fazer o bem. Não pode fazer o bem no sábado. Ele fala, vocês não tiram o jumento de vocês no dia do sábado, não levam para beber água? Se ele cair num poço, vocês não vão tirar? Como é que eu não posso então curar esse homem? Mas, sabe, é o coração endurecido, né? Que não se converte de jeito nenhum, né? Então foram juntando essas coisas, depois a interpretação original que lhe dá dos preceitos de pureza da lei, né? Os fariseus, quando ele foi um dia almoçar na casa de um fariseu, os fariseus disseram, nossa, ele não lava as mãos para comer, né? E o rito mosaico era cheio de maneiras de lavar os pratos, lavar isso, lavar aquilo. E Jesus disse, não, o que contamina o homem não é o que entra no homem. O que entra depois vai para o esgoto. O que contamina o homem é o que sai do coração. O pecado. Né? Então, essa interpretação nova que ele dava dos preceitos da lei, também eles não aceitavam. Quer dizer, isso tudo foi somando, né? Até que, né, também a familiaridade com os publicanos, que eram pecadores, ele chama Mateus, que era publicano, vai comer na casa de Mateus, que era publicano, ele estava cheio de publicanos. E os fariseus diziam, o mestre de vocês come com os publicanos. Depois também outras coisas, né? Mas principalmente, pode passar, Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crime religioso que a lei punia com a pena de morte, sob forma de apedrejamento. Não, isso aqui eu acho muito interessante, está no catecismo da igreja. Não reconheceram o Deus feito homem, mas viram nele um homem que se faz de Deus. O julgaram-no blasfemo. Quando Jesus foi preso e foi levado diante do Sinédrio, o Sinédrio era o tribunal dos judeus formado por 70 sábios, né? Fariseus, doutores da lei, escribas, etc., né? Você é o filho de Deus? Sim, sou filho de Deus. Pronto. O sumo sacerdote rasgou as vestes, que era um sinal assim de, né, sei lá, de manifestação de horror, né? Está aí, pronto. Está caracterizado a blasfêmia, tem que morrer, porque se fez Deus, se fez filho de Deus, e ele não voltou atrás. Pilatos perguntou para ele, você é rei? Sou. É filho de Deus? Sou. Tu o disseste. Né? Mas tem uma coisa, Pilatos, meu reino não é desse mundo. Fica frio. Se o meu reino fosse desse mundo, Pilatos,
os meus súditos pegariam em armas para me defender. Não, você não está vendo ninguém aqui me defendendo. Está todo mundo gritando para o Senhor me condenar, crucifica, crucifica. Não tem ninguém aqui. Né? Meu reino não é desse mundo. Eu sou Deus e não abro mão disso. Aí os judeus disseram para Pilatos, está vendo? Nós temos uma lei. A nossa lei diz que aquele que se fizer Deus tem que morrer. Então, ele é digno de morte. E acabaram convencendo Pilatos, né, com outras chantagens. Se você o soltar, você não é amigo de César. Como se Jesus fosse um revolucionário que quisesse derrubar o Império Romano. Nada disso. Né? O Papa João Paulo II, em 1980, logo depois que ele foi eleito Papa, e que ele veio aqui à América, no México, em Puebla, na cidade do México, no Conselho Episcopal Latino-Americano, no discurso de abertura da conferência, João Paulo II disse, né, esta visão de Jesus Cristo, revolucionário de Nazaré, não se coaduna com a fé católica. Jesus nunca foi um revolucionário, nunca jogou o povo contra o Estado, nunca. Por quê? Porque meu reino não é desse mundo, Pilatos. Se meu reino fosse desse mundo, eu ia brigar, mas não é. Meu reino não é desse mundo. Bom, vamos lá. Por essas razões todas levaram Jesus à morte. Pode passar. Afinal, quem matou Jesus? Foram os judeus? A resposta da igreja é essa. Passa aí para nós. Né? O Concílio Vaticano II diz assim, lá naquele documento Nostra Aetate, número 4, né? Nossa época, né? Número 4, o Concílio Vaticano II diz assim, aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos judeus de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isto decorresse das Sagradas Escrituras. O Concílio Vaticano II deixou claro, não são os judeus culpados. Né? Inclusive, quem matou Jesus não foram os judeus, foram os romanos. É claro que os judeus pediram a morte dele, mas quem executou foram os romanos. Né? Mas não foram todos os judeus, nem todos os romanos. Foi aquela elite ali. Né? Então, o Vaticano disse, não se pode culpar, porque houve muito tempo, né, assim, um antisionismo, né, uma perseguição aos judeus muito severa em muitos lugares do mundo, né, inclusive com muitas mortes, muitas coisas. O Concílio deixa claro, não. Mas então quem é o culpado da morte de Cristo? Passa aí. Né? Devemos considerar como culpados, está no Catecismo da Igreja, parágrafo 598. Devemos considerar como culpados dessa falta horrível os que continuam a reincidir em pecados. Ou seja, todos os pecadores é que são culpados da morte de Cristo. Já que são os nossos crimes que arrastaram nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal, de sua parte crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Catecismo da Igreja, parágrafo 598. Ou seja, todos nós somos responsáveis pela morte de Cristo. Porque Cristo, Ele entregou a sua vida. Ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu entrego a minha vida e eu a retomo. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Muitas vezes tentaram matá-lo e não conseguia, porque não era ainda a hora. Então ele se entregou, não é porque os romanos o mataram, não é porque os judeus o mataram, ele se entregou por misericórdia aos nossos pecados. Se não fosse para nos libertar dos nossos pecados, ele não teria morrido. Por isso, meus irmãos, que ninguém pode se desesperar dos próprios pecados. Por pior que seja o nosso pecado, o Catecismo da Igreja fala, no parágrafo 900 e pouco ali, que não há pecado que a Igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e queira mudar de vida. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi necessário e suficiente. Na matemática a gente usa muito essa expressão, né? A condição necessária e suficiente para que uma verdade matemática aconteça aí. Na teologia também, era necessário e suficiente.
para pagar qualquer pecado que o Cristo passasse pela sua morte e oferecesse ao Pai esse sacrifício. Esse é o mistério da nossa fé. Esse é o mistério da redenção. Quando o padre termina de consagrar o pão, o vinho, ou seja, a paixão de Cristo se torna presente no altar, o padre diz, eis o mistério da fé. Né? E nós dizemos, né, que nós acreditamos na ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Né? É exatamente isso que a igreja ensina para nós. Passa aí. Bem, o catecismo diz ainda assim, os demônios então, não foram eles que o crucificaram, és tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-se nos vícios e nos pecados. De quem é essa frase? São Francisco de Assis. Essa frase é de São Francisco. Hoje é dia dele, né? Ele diz, São Francisco diz, os demônios não foram eles que o crucificaram. És tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-se nos vícios e nos pecados. Muita gente vê São Francisco de Assis assim, só ecologista, amigo dos pássaros. Não, São Francisco, era duro na queda em relação ao pecado, em relação, sabe, é só ler a vida de São Francisco, que é uma parte que o povo não conhece muito bem da vida dele. Mas São Francisco era severo em relação à questão do pecado. Passa. Então, Jesus, ele não aboliu a lei do Sinai, como os judeus pensavam, mas ele cumpriu com tal perfeição que revelou seu sentido último e resgata as transgressões contra a lei judaica. Né? Aquela lei era impossível de ser cumprida. Aquela lei judaica tinha mais de 700 preceitos, tudo cheio de detalhes. Por que Deus colocou no Antigo Testamento essa lei toda cheia de normas? Por quê? Porque era um jeito pedagógico que Deus encontrou para tirar aquele povo da idolatria. Porque o povo judeu vivia no meio de ídolos de todos aqueles povos, os jebuseus, os filisteus, os amorreus, não sei o quê, eram todos cheios de deuses. Então, o único jeito de Deus, pedagogicamente, trazer o povo para ele, no monoteísmo, tirar do povo, era fazer aquele povo cumprir uma série de regras. Mas aí, quando chegou Jesus, aí a coisa esse povo já estava maduro para receber a nova lei, a lei do Espírito, não mais a lei da letra, como diz São Paulo. Né? Pode passar. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação. Os judeus tinham que, pelo menos 3 vezes ao ano, ir a Jerusalém. Jesus cumpriu isso. Amou com amor cioso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo, é para mostrar que seu corpo será então o templo definitivo, que hoje é a igreja, o corpo místico de Cristo. Bom, gente, terminou nosso tempo de hoje. Eu quero agradecer a vocês que vieram participar. Quero pedir aos padres que nos deem a bênção. Olha, hoje eu recebi um recado de um padre do Amazonas, né? Dizendo que ele assiste o programa, ia assistir o programa e ia dar a bênção para nós no final do programa. Né? Um padre amigo meu lá do Amazonas, está aí. Então vamos pedir essa bênção. Eu quero pedir essa bênção, sabe? Nós vamos ter eleição no Brasil domingo, né? Que Deus nos dê. É o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário, né? Dia 7 de outubro. Que Deus nos dê os governantes que nós precisamos. Presidentes, senadores, deputados, né? Que sejam, sabe, que respeitem a fé do nosso povo. Nós somos uma terra de Santa Cruz. Chega de aborto, chega de ideologia de gênero, chega de erotização das crianças, chega de kit gay, chega dessas coisas que estão aí destruindo as nossas crianças, né? Que Deus nos dê governantes que respeitem a lei de Deus, pelo amor de Deus. Nós temos que clamar isso a Nossa Senhora do Santo Rosário. Eu quero pedir que essa bênção do sacerdote tenha essa intenção. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo do programa, você de casa que me acompanhou até agora, e até semana que vem, se Deus quiser.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.